Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa Casa Espírita, neste espaço de todas as quartas-feiras, em que levamos ao público a obra básica, uma das obras básicas da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. Rogamos que todos recebam as emanações amorosas dos benfeitores, sintam-se acolhidos, sejam mais uma vez bem-vindos. O Evangelho, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, tem nos seus itens 11 e 12 o orgulho e a humildade. Quem vai fazer as reflexões para nós na noite de hoje, nessa exposição doutrinária, é o nosso querido irmão lá da cidade de Santo Ângelo, Mauro Preto. Ele é trabalhador, então, da doutrina espírita, como ele quer ser apresentado, um trabalhador da doutrina espírita, da Sociedade Espírita Amigos de Boa Vontade, e também trabalhador da União Municipal Espírita. Mauro, seja bem-vindo, receba o nosso abraço, o nosso carinho, sinta-se à vontade para fazer as tuas considerações e nos enriquecer o conhecimento com a doutrina espírita. Fique à vontade. Obrigado, Elmar. É um prazer para todos nós estarmos conversando com esses irmãos da Sociedade Espírita Auxílio e Fraternidade, esta instituição que é referência regional, sem dúvida, com seus quase 30 anos de atividade, com todas as suas atividades de palestras públicas, grupos de estudo, evangelização infanto-juvenil e demais atividades que compõem aquele trabalho de uma sociedade espírita. Se bem que, neste momento, atividades mais no formato online, em razão do que os irmãos e irmãs já sabem, em razão desse momento de pandemia que estamos passando. Então, nosso abraço fraternal, assim como também aos demais irmãos e irmãs, simpatizantes, espíritas, que nos escutam, nos ouvem neste momento. Nossos votos de que a paz do Mestre Jesus, aquela paz ofertada pelo Divino da Galileia, pelo Mestre dos Mestres, pelo governador do nosso orbe, possa permanecer em nossos corações, apesar das tribulações tão naturais da vida de encarnado num plano em transição, como é o planeta Terra, onde muitas vezes imaginamos que estamos num barco sem rumo, que esse barco vai naufragar tantos acontecimentos. Mas tudo é plenamente organizado pela mente divina, pelas equipes benfeitoras espirituais, pelas leis naturais. E tudo aquilo que parece para nós o caos, na realidade são tudo situações naturais de um processo deste mundo de transição, de um mundo de provas e expiação para um mundo regenerado. Evidentemente que isso leva algum tempo. Como diz Divaldo Franco, não esqueçamos que o milênio da regeneração leva 1000 anos. Né? Oxalá leve menos, mas não podemos esquecer que este orbe habita por nós, espíritos em processo evolutivo, com as nossas deficiências, com as nossas mazelas. Então, sem dúvida nenhuma, isso demanda tempo, demanda algumas encarnações para que
possamos atingir um patamar melhor na nossa caminhada evolutiva espiritual, assim falando. E tudo na obra divina é aproveitado. Nos parece, às vezes, o caos, mas tudo é aproveitado para o bem, tudo tem um fim útil. E lembramos que estamos no Setembro Amarelo, na campanha de valorização da vida. E lembramos ainda que essa campanha surgiu de uma fatalidade para aquelas pessoas, para os pais de Mike Emmett, um jovem americano que se suicidara, então, em 1994, para eles foi uma tragédia. Mas aí os pais de Mike desenvolveram uma campanha entregando cartões de valorização da vida com uma fitinha amarela, pois que Mike gostava muito de um carro que ele tinha, um Mustang amarelo. Então, por isso, essa é a história do Setembro Amarelo. E aqui no Brasil se desenvolveu muito bem e se desenvolve até nos dias de hoje. Quantas vidas não estão sendo salvas? Façamos essa pergunta para nós mesmos, com essas campanhas de valorização da vida, em função de um espírito de um outro país que, num momento de depressão, saiu desta vida. Mas as leis naturais e as leis divinas aproveitaram o fato. E aí está essa campanha belíssima, que as sociedades espíritas também estão engajadas, de valorização da vida, para evitar, então, que as pessoas recorram a este recurso fatal, que é sair da vida, antes mesmo de as leis naturais nos chamarem. Então, fica o nosso abraço fraterno a todos, de início, uma boa noite, lembrando que as nossas vidas são valorosas para Deus, senão Ele não nos tinha criado. E como disse muito bem o Delmar, o tema da noite nós vamos tentar discorrer um pouquinho sobre o orgulho e a humildade, que é um tema que está lá em O Evangelho do Espiritismo, no seu capítulo 7. O Evangelho que tantas vidas tem auxiliado, esse manual de boa vida espiritual, de boa prática, de boa conduta, a espiritualidade superior, com que o nosso codificador Allan Kardec o organizasse, e hoje essa obra maravilhosa que leva a esperança, o consolo e o esclarecimento a todos os recantos do nosso globo, em várias línguas, em vários idiomas. Então, somos muito gratos por estarmos trilhando na seara espírita, por sermos servidores, cada vez mais aproveitando os conhecimentos que buscamos e nos burilando das nossas imperfeições. Neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os humildes de espíritos, os pobres de espíritos, como queiram. Ali nós vamos encontrar, então, duas mensagens que se intitula Instruções dos Espíritos. O que é essas instruções dos Espíritos? São orientações daquelas almas queridas que já viveram conosco aqui e que partiram para o plano espiritual, mas que voltaram, então, a trazer essas mensagens de conforto e de esperança para nós, que Kardec sabiamente as colocou em O Evangelho segundo o Espiritismo. Uma dessas mensagens é assinada pelo Espírito Lacordaire, Jean-Baptiste Henri Lacordaire, nascido em 1802 em uma cidade francesa. Seus pais eram religiosos, fervorosos da igreja, e ele
inclusive quando jovem era ateu. Mais tarde se formou em advocacia e defendera, então, na parte da teologia. E, continuando o gosto pela religiosidade, Lacordaire, enfim, se transformou, inclusive, no arcebispo, no vigário na famosa Catedral de Notre-Dame, em Paris. Então, ele nos traz essa mensagem de um espírito da Sociedade Parisiense de Estudos Espírita, um médico, manifestou a presença em uma determinada sessão do espírito Lacordaire e dizia que esse espírito é de alta envergadura na constituição dos mundos, no que tange a sabedoria e a evolução espiritual. E uma outra mensagem é assinada pelo Adolfo, bispo de Argel, Antônio Louis Adolphe Dupuch, nascido em 1800, em Bordeaux, na França. Então, ele também nos traz uma mensagem que a gente vê aqui a importância dos expoentes da Igreja, que, partindo para o plano espiritual, contribuíram de forma muito importante para a codificação da doutrina espírita. Então, nós vamos começar a nossa exposição sobre orgulho e humildade, fazendo uma pergunta aos irmãos e irmãs que nos assistem nesse momento. Existe orgulho bom? Será que dá para nós dizer que tem orgulho bom e orgulho ruim? E Allan Kardec, lembrando do nosso grande pedagogo Kardec, já lá na introdução do Livro dos Espíritos, quando ele codificou a doutrina espírita, ele deixou bem claro: essa doutrina que está narrando nesse momento, nós vamos dar um nome exclusivo para ela. Porque a mesma palavra para definir duas coisas não dá muito certo. Então, Kardec disse, vai se chamar espiritismo e não espiritualismo, porque senão poderia confundir o entendimento. Né? Mais tarde, em A Revista Espírita, também Kardec fala sobre esse problema do duplo entendimento quando se usa uma palavra. E ele dizia, olha, eu não atribuiria o nome de religião ao espiritismo, porque isso iria gerar uma confusão. Porque religião não está desassociada de cultos, de tratos exteriores, de uma organização sacerdotal que o espiritismo tem. Né? Então, cá para nós, quando não se tem um entendimento muito claro sobre uma determinada expressão, certamente gera confusão. Vamos propor aqui um exercício aos irmãos e irmãs. Se eu disser assim, o cabo foi soldado, o que os irmãos e irmãs iriam me dizer? Qual cabo foi soldado? É o cabo da panela que estava quebrado e recebeu o conserto, é isso? Ou o cabo aquele, o soldado que ocupa uma posição lá no exército, passou, foi promovido a cabo? Então, por isso, olha só como é importante a explicação. Então, o cabo, o soldado, que é do exército, foi promovido a cabo. Ótimo, então aí não há confusão. Então, Kardec primava muito por isso. E os espíritos superiores nos falam a mesma coisa sobre o orgulho. Eles dizem que é difícil nós dizer que exista orgulho bom. Inclusive, aquele sentimento mais puro, por exemplo, de uma mãe para com seu filho. Vamos supor que o filho passe no vestibular e a mamãe vai dizer, estou orgulhosa do meu filho ter vencido a competição do vestibular, ter passado. Então, o mais acertado seria a mamãe dizer que está feliz pela conquista dos filhos e que ora os demais que participaram da prova também. Né? Então, na realidade,
a espiritualidade superior nos diz que não existe o que poderia gerar confusão. Nós, gaúchos, por exemplo, né, somos muito arraigados ao nosso chão gaúcho e dizemos que somos orgulhosos dessa terra, de sermos gaúchos. E a espiritualidade superior, é claro, a gente fala isso sem maldade no coração, cada um sabe quando se expressa o que realmente ele quer dizer. Mas, se formos olhar no dicionário da língua portuguesa, a definição de orgulho, lá vai dizer o seguinte: é um sentimento de dignidade pessoal, altivez, conceito elevado ou exagerado de si mesmo. Olha só, conceito exagerado de nós mesmos. E agora a definição da doutrina espírita: imperfeição moral ou espiritual, como queira, que demonstra ausência de humildade. Então, essa é a definição do espiritismo para o orgulho. Ele demonstra ausência de humildade. E é um conceito exagerado que nós temos de nós mesmos. Quando nós imaginamos que podemos ser o centro das atenções. Que aquilo que nós pensamos e como nós fizemos as coisas, sem dúvida nenhuma, é a forma mais acertada. Que não é substituto para nós em determinadas atividades. Nós somos insubstituíveis aqui ou acolá. Então, essa é a visão espiritual do orgulho, né? Ou seja, o orgulho é um exagero de autovalorização nossa, como sendo uma opinião do nosso próprio respeito, que não se iguala à nossa realidade interior. É uma visão meio que exterior nossa. O nosso mundo íntimo é outro. O orgulhoso acha que todos e tudo que lhe pertence é sempre o mais perfeito. Aquilo que eu faço, a minha atividade profissional, eu consigo fazer de uma forma melhor que os outros. As ideias que eu tenho numa diretoria, numa entidade, numa instituição, são as melhores, fazendo com que se sobreponha aos demais, né? Então, isso seria o orgulho na definição da doutrina espírita. Já a humildade, a qualidade de quem é modesto, segundo o dicionário. Simples, humilde, é uma simplicidade. Qualidade de quem tem consciência de suas limitações, diz o dicionário da língua portuguesa. Em que há ou demonstra fraqueza diante de algo ou alguém, olha só. Demonstra fraqueza. Inferioridade, que expressa submissão em relação aos seus superiores. Escassez de luxo, diz o dicionário. Falta de brilho, sobriedade. A humildade das vestes, diz o dicionário. Que não possuem uma boa condição financeira, pobreza. Olha só. E nós muito bem soubemos que, pela definição espírita, humildade não condiz com pobreza. Quando se fala em espiritismo, em elevação espiritual, não condiz. Não tem nada a ver. Podemos ter uma pessoa muito modesta em se referindo de bens materiais, que vive na pobreza, mas que tenha o orgulho, tem esse defeito moral. E podemos achar criaturas muito bem abastadas, com um bom patrimônio, mas que conseguem, de uma certa forma, trabalhar o processo do orgulho em si e demonstrarem humildade, conduzirem a sua vida de uma forma que demonstre essa grandeza moral que é a humildade. Em Mateus 5, capítulo 5, versículo 3, nós vamos encontrar lá a expressão que é uma das bem-aventuranças que o mestre proferiu no Sermão do Monte.
Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, se nós olharmos antes do Sermão do Monte, para o mundo, o homem que mais valia era o orgulhoso, o prepotente, o valente, o poderoso, o que tinha mais força, o que humilhava os outros. Após o grande Sermão do Monte, passou-se então a entender que não é bem assim. Que grande é aquele que tem humildade de espírito, que não se sobrepõe aos demais, que considera todos como irmãos seus. Ser humilde é ser servo. Será que é ser servo? Só que o conceito de servo para o mundo materialista é um. É de serviçal. E o conceito de servo do Evangelho, na doutrina à luz, é daquele ser que serve e não de serviçal. Daquele ser, como disse o mestre, aquele que quiser ser o maior, que seja o menor entre vós. Aquele que quiser ser o maior, que mais sirva aos demais. Então, esse é o entendimento do Evangelho do Cristo, quando se fala em servo, é servidor dos demais. Nós vivemos num mundo de muitas competições, tanto na área profissional, tanto na vaidade, na luxúria, todo mundo compete com todo mundo. E isso, é claro, vai degradando a atmosfera espiritual do nosso orbe. E a espiritualidade amiga diz, a humildade também é saber conviver e não competir com o semelhante. Viver em paz, pois há lugar para todo mundo, desde que tenhamos a caridade. O Espiritismo nos diz que fora da caridade não há salvação. E eu lhes pergunto, será que tem como nós sermos, nós praticarmos a caridade verdadeira sem sermos humildes? Provavelmente não. Porque, embora eu esteja auxiliando alguém, eu sempre vou me imaginar que eu sou superior aos demais. E eu não preciso dos outros, mas os outros precisam de mim. Então, essa não é a verdadeira caridade. A verdadeira caridade é, sim, aquela despretensiosa, que fizemos que a sua mão direita não saiba o que fez a mão esquerda, ou vice-versa. Né? É aquele que presta o seu auxílio e tenta se igualar a quem ele auxiliou. Busca a igualdade de irmãos, sem constranger aquele com o qual ele lhe deu a mão, lhe auxiliou. E o espírita está muito bem avisado. Nós sempre temos que olhar os dois lados da situação. Eu tenho que me policiar para cada dia ser um pouquinho mais humilde. Eu não posso exigir humildade dos outros. Isso eu não posso fazer. Eu tenho que ver a mim, como eu estou. Fazer uma autoavaliação, como diria Santo Agostinho. Conheça-te a ti mesmo. E Lacordaire tem uma frase para isso. Ele diz assim, que todos vós que dos homens sofreis injustiças, ou seja, injustiça de um para com o outro, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, diz Lacordaire. Ponderando que também vós não vos acheis isentos de culpa. É isso, caridade, mas é igualmente humildade. Então, eu não posso exigir dos outros aquilo que a pessoa ainda não tem para dar. Como um bom espírita, e Kardec diria que o bom cristão e o bom espírita são a mesma coisa, eu não posso exigir nada de ninguém, nem um bom tratamento para comigo. Se a pessoa ainda não está em condições, se ela ainda tem prepotência, se ela tem orgulho,
se ela tem vaidade, tenho que entender isso como uma fragilidade da criatura. E, na medida do possível, quem sabe até auxiliar com os meus próprios exemplos para que esse irmão se melhore. Mas eu, de minha parte, tenho que procurar sempre melhorar, dia após dia, exercitar a humildade e, aos poucos, ir apagando o orgulho, a vaidade, o egoísmo que ainda reside em mim. Não se decepciona o bom espírito, o bom cristão, com a atitude dos outros, em absoluto, pois sabe que quem não possui algo de bom não pode dar por enquanto. Lembrar-se de que já tivemos muitas existências, isso nós temos que lembrar, irmãos. E queremos muitas outras. Quem sabe quão orgulhosos nós fomos em outras. Quanto nós humilhamos aquelas criaturas que hoje nos espizinham, nos humilham, ou tentam nos humilhar. Lembramos do homem mais humilde que já passou sobre a terra. Jesus, em frente a Pilatos o questionando, ele simplesmente ficou em silêncio, com toda a humildade de um presidiário que seria logo mais conduzido ao sacrifício. E Pilatos, então, foi o grande momentâneo vitorioso no momento. E pergunto para os irmãos, quem foi o mais vitorioso, o mais prepotente ou o mais humilde? Então, Jesus, o nosso grande exemplo, sem dúvida nenhuma, de humildade. Até porque escolheu uma manjedoura para chegar ao mundo. E partiu daqui abraçado a uma cruz do Calvário. Lacordaire nos chama a atenção. A química, nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um nobre e de um plebeu, entre um senhor e um escravo. Então, nós temos a mania de dizer, às vezes, e falar em riqueza dos bens materiais do mundo, dizer que tal ou qual família é superior espiritualmente ou até de sangue, né? E Lacordaire diz assim, olha, a química tem pesquisado e, por enquanto, não existe diferença nenhuma no sangue de um nobre e de um plebeu. Quem sabe se o nobre não for, outrora, alguém muito pobre. E quem sabe se aquele que é muito pobre hoje não será, numa vida bem próxima, alguém que detenha grandes fortunas. Então, a humildade é uma virtude muito esquecida entre vós, diz o Espírito Lacordaire. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Pergunta Lacordaire. Eu aqui não vou abordar todo o texto desses 2 itens, porque certamente os irmãos e irmãs já tiveram a oportunidade de ler neste capítulo os itens 11 e 12. Vou abordar apenas alguns trechos e fazer algumas definições. Ou, se não tiveram ainda a oportunidade, convido-vos a praticar essa leitura. São instruções valiosíssimas dessas almas queridas que viveram na Terra e que partiram para o plano espiritual e nos mandam esses recados para que nós muito bem aproveitemos. Ele diz também, lembrai-vos daquele que nos salvou, lembrai-vos da sua humildade, que o tão grande o fez, colocando acima de todos os profetas, diz Lacordaire. Então, o exemplo de humildade que nós podemos ter é da própria natureza, das leis naturais divinas. Vamos olhar para a natureza, quanta humildade não tem na flora, na fauna,
em tudo, no solo, tudo aguarda o seu momento, tudo espera, tudo louva a Deus, né? E nós, será que temos essa paciência? Temos a humildade de ser pacientes, de trabalharmos, de perdoarmos, de amarmos e de aguardarmos a bondade divina que se manifesta? A fé verdadeira também representa humildade, porque sem fé é difícil não ser humilde. Quando nós não temos fé, é sinal que nós não acreditamos muito em Deus. Não acreditamos num ser superior que nos ampara, que nos assiste, que nos protege. Então, a falta de fé também nos deixa prepotentes, nos deixa orgulhosos. E lá, lembrando agora em O Livro dos Espíritos, tem uma questão que nos diz o seguinte, na 943, onde nasce o desgosto pela vida, né, sem motivos plausíveis, se apodera de alguns indivíduos, e vai dizer lá que é o efeito da ociosidade, da falta de fé. Olha, falta de fé. Então, nós não temos perspectivas para a vida. Não temos essa fé no futuro, essa fé em Deus, na poder divino, de tudo aquilo que Ele nos consegue, né? Então, Adolfo, bispo de Argel, também nos manda o seguinte recado nessas instruções dos Espíritos: que generaliza seu mal-estar a quem culpar, senão a vós que incessantemente procurais esmagar uns aos outros, aquilo que nós falava sobre a competição desvairada do ser humano, não podeis ser feliz sem mútua benevolência, diz ele. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? Ele diz que são sentimentos antagônicos. Ou somos benevolentes ou somos orgulhosos. Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se um indício de queda próxima disso. Porquanto Deus nunca deixa de castigar os soberbos. É claro que ele usa aqui a expressão castigo, no sentido de que nós vamos sofrer as consequências dos atos do nosso livre-arbítrio que Deus nos concede. Tudo aquilo que nós fizer, seja de bom ou de ruim, vamos receber. Hoje, ou amanhã, ou numa próxima existência. E lá acordar, ele nos diz o seguinte: que os vossos corações, mansos e humildes, sejam dignos de ouvir a palavra divina que eles, os espíritos, né, vêm trazer. Que ao eleito somente se deparem em seu caminho com as palmas que ainda tenhais deposto, volvendo ao bem, à caridade, à fraternidade. Então o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre, diz esse Espírito Lacordaire. Então, irmãos e irmãs, já indo para o final da nossa fala, do nosso estudo que a gente fez e traz para refletir com os irmãos, o mundo está em processo de transição, bem assim o sabemos. Ainda há muito orgulho em nós como indivíduos, como espíritos. Teremos provavelmente que passar por algumas encarnações, pois que os benfeitores nos dizem que todas aquelas mazelas que nós temos, os defeitos morais, vão e voltam por muitas encarnações. É um processo lento, mas aí está a oportunidade de nós trabalhar de forma mais intensiva. Quem sabe lá não fazer um propósito nesta semana, diz, bueno, essa semana eu vou trabalhar a minha humildade. Em tudo aquilo que eu fui e que sou orgulhoso, vou tentar ver o mundo de uma outra forma. Então, muito obrigado pela atenção. E aí, estamos no fim do nosso horário, conforme combinamos com o irmão Delmar. Fica o abraço fraterno e o convite da leitura desses 2 itens do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado. Muito bem. Gostaríamos de,
usar para o passe espiritual, deixar aqui um aviso da nossa casa. Na nossa página, na parte superior da nossa página, nós temos à disposição daqueles que desejarem, sempre na quarta-feira e no domingo, a partir das 20h15, o atendimento fraterno online. Então tem um número ali para contato, a pessoa que desejar fazer o atendimento pode entrar em contato nesse número. E nas segundas-feiras, após a exposição doutrinária também, às 17h15, nós também temos o atendimento fraterno. Basta olhar na página, lá tem o telefone, tem as orientações ali de como fazer esse atendimento fraterno do WhatsApp. Nós teremos um trabalhador atendente para fazer esse atendimento. Estamos à disposição para quem desejar. Então, nós passamos agora, nesse momento, ao nosso passe espiritual. Nós convidamos a todos que estiverem em casa, então, que estiverem nos assistindo, aqueles que forem assistir mais tarde, a elevarem o seu pensamento a Deus. Ser a Ele pela oportunidade da nossa encarnação. Pela família que temos, pela nossa profissão, pela nossa possibilidade de estarmos no nosso planeta, de estarmos no nosso Brasil, para que, através dos nossos esforços, nós possamos te buscar, Senhor. Possamos buscar também a companhia dos nossos amigos espirituais, que estão sempre ao nosso lado a nos intuir. Buscar o exemplo do Mestre de Nazaré, que tão bem ensinou o caminho do bem. E nesse esforço possamos nos fortalecer na fé e na esperança diante das dificuldades que encontrarmos. E nos alegrarmos pelas nossas conquistas, as nossas conquistas morais, as nossas conquistas na nossa vida. Queremos também, Senhor, rogar a Ti o amparo a todos aqueles que se encontram neste mundo encarnado e também do outro lado da vida, sofrendo de atribulações. Alguns conhecidos nossos, outros não são conhecidos, mas rogamos ao Pai a sua providência divina, os seus mensageiros a auxiliarem estes irmãos na sua caminhada, e que eles possam, diante deste amparo, também se fortalecerem na fé, contribuírem com a fraternidade que envolve a todos aqueles que buscam o Pai. Por fim, Senhor, rogamos ao nosso querido irmão Mauro Preto as bênçãos amorosas a esse trabalhador, deixando o nosso agradecimento pela tarefa da noite de hoje. Que ele possa, em outro dia, em outro tempo, novamente retornar a nos trazer os ensinamentos da doutrina. E que muita paz, então, esteja em todos os corações e que Deus nos abençoe. Que assim seja.